Queridos irmãos em Cristo, glória a Deus. Libertos pelo amor de Cristo, está contando as histórias de Jesus. São histórias lindas. E hoje nós temos uma história maravilhosa, onde Jesus Cristo estava com uma grande multidão junto com ele. E de repente apareceu alguém desesperado, um pai, dizendo: Mestre, o meu filho, ele é lunático, ele tem um problema, ele recebe espíritos imundos. E quando esse espírito imundo o pega, ele o joga na água, joga no fogo, ele espuma, ele arranja os dentes, ele agride pessoas. E ele estava desesperado, o pai daquele menino. E Jesus então disse para ele assim: olha, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, ele vai ser curado. E o pai daquele menino, emocionado, ele disse assim: eu creio. Então Jesus expulsou aqueles espíritos imundos. Mas o pai do menino veio dizendo assim: Senhor, meu filho é lunático, eu pedi para os discípulos que expulsassem este demônio e os discípulos não conseguiram. E Jesus disse assim: como vocês têm pouca fé, não é? Irmãos, vamos ler aqui para que vocês possam compreender o poder do nosso Senhor Jesus. O porquê que as histórias de Jesus ficaram escritas. Vamos lá então. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, ele destroça e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse e não puderam. Aquele espírito imundo pegava aquele jovem, destruía ele, ficava com a boca espumando. É horrível, irmãos, é horrível. Já vi pessoas assim. Um espírito que era mudo, surdo. Mas ele disse aqui, olha, e os seus discípulos não o expulsaram e não puderam expulsar. Irmãos, coisa interessante, os discípulos não estavam com Jesus, não eram discípulos de Jesus, não conseguiram. Por quê? Vamos ver. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência e caindo, ordenando por terra, em redemoinho. Irmãos, ele caiu rodeando assim, olha. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que ele sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, mestre, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Irmãos, quantas vezes nós chegamos a situações que não temos controle algum, em situações que não podemos fazer mais nada. O médico não pode fazer mais nada às vezes. Mas nós temos alguém. Vamos ver aqui então. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo
é possível ao que crê. Irmãos, que coisa linda. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Você está perguntando se eu posso fazer que eu faça. Agora Jesus disse assim, agora eu pergunto, você crê? Se você crê, tudo é possível. Então, irmãos, ele disse assim, logo o pai do menino, chamando-o com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha, umas coisas interessantes. Às vezes nós queremos crer, mas a dúvida toma conta do nosso coração. E ele diz assim, olha, eu creio, Senhor, mas me dá força para mim continuar crendo. Às vezes eu sou incrédulo. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Uma ordem do Senhor Jesus. Espírito imundo, surdo, mudo, sai dele e não volte nunca mais. Irmãos, olha que interessante. Jesus, quando ele faz definitivamente. Quando ele resolve um problema, ele resolve definitivamente, irmãos. Espírito imundo, surdo, mudo, sai e não entre nele nunca mais. Irmãos, isso é coisa muito importante. E ele, chamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. Quer dizer, o espírito agitou e depois saiu do menino e o menino ficou lá como se fosse morto, irmãos. Uma coisa interessante. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. A fé em Jesus traz resultados, irmãos. Que maravilha, que história linda é essa história de Jesus. E quando entrou em casa agora Jesus já com os discípulos, olha o que os discípulos perguntaram para Jesus. Presta atenção, irmãos. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, quer dizer, já na privacidade, né? Eles perguntaram para Jesus, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Irmãos, tem horas, irmãos, que nós temos que fazer um esforço sobrenatural. Temos que entrar em jejum, em oração, para poder expulsar esta casta de demônios. Irmãos, são segredos do Evangelho. Jesus ensina todos os segredos do Evangelho. Estamos te chamando para aceitar Jesus, conhecer essas histórias lindas do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus, irmãos.